Oi, meu nome é Ricardo Poma, eu estou no 9º semestre de Produção em Mídia Audiovisual na Unisc e eu fui o diretor do Us Is Art. Meu nome é Nicole, eu estou formada em jornalismo e em letras aqui na Unisc e eu fui roteirista do documentário Us Is Art. Bom, o documentário Us Is Art foi que deu o pontapé inicial para o nosso projeto. A gente saía para fotografar juntos e acabou então tendo essa ideia de fazer um documentário que relatasse a nossa intimidade e Contasse um pouco do nosso relacionamento, das dificuldades que a gente encontrou e de como foi que a gente conseguiu vencer certos desafios que vocês podem conferir no documentário. Ele fala um pouco sobre ansiedade, um pouco sobre depressão e, enfim, como a gente conseguiu vencer isso através da intimidade, através do amor. a seguir você acompanha o documentário e depois nós voltamos para te contar os detalhes dessa produção. I can see the eagles in the canyon where we go. I can see butterflies and sleepy eyes as we roam. I never meant to love like this. I never meant to love like this. I never meant to love like this. But there you go. Again. Quando começou pra ti? Eu e tu pensar, sei lá, ou simplesmente conhecer, te ver? Quando eu comecei pra ti. Começou por uma, sei lá, eu não lembro muito bem, mas pra mim o que marcou foi o lance da Jane, tá ligado? É. De eu sempre ser fã de Forrest Gump, e, tipo, um dia eu te vi entrando na sala de saia e eu pensei, bah, essa guria me lembra a Jane do Forrest Gump. E a Jane tem muito esse lance dela ser odiada também, né? Porque ela faz muita coisa errada pro Forrest. E naquele momento era minha Jane, porque, tipo, tu não... Tu me esnobava, entendeu? Ao mesmo tempo. Eu sempre achei que tu era a Jenny. Sério? Talvez eu seja algumas fases da Jane. Eu E tu acho. outras. Eu digo que eu acho que tu é pelo fato da Jenny estar sempre procurando um algo a mais e no final, tipo, ela nunca viu que era o Forrest, sabe? Aham. E ele tava sempre ali. A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais. Tu lembra quando a gente conversou? A primeira vez? Também não. Não. Tu lembra? Não, mas é que tem gente que te dá sensações, né? Sim. E foi muito estranho, na real, aquele dia. Porque eu saí da aula sabendo que... Sei lá, era estranho, mas sabendo que tu podia ser alguma coisa, entendeu? E era muito engraçado te ver, ficar te olhando, e tu me olhando, e a gente se olhando. Não falar nada, não. E ninguém falava nada, era tipo uma conquista só no olhar. Só né? de se olhar. Isso foi muito louco. Como é que a gente deixou naquela época aquilo ir? Porque foi só uma jogada de olhar, assim, a gente não chegou a se aproximar, a gente não conversou. A gente não sabia nada sobre o outro. O olhar tem uma intimidade, sabe? E não é com todo mundo que tu fica à vontade olhando. De olhar, é. E sabe o que é o mais louco? Que, tipo, no espiritismo se diz que o único modo nessa vida da gente ver alguma coisa, tipo, não nessa vida, nesse plano material, de enxergar uma parte da alma é pelo olhar. E a gente para de se ver bruscamente, assim. Tipo, namorar alguém que tá com depressão é
é difícil, sabe? Começava segunda-feira, me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Terça-feira tudo tinha mudado. E quarta a gente tava quase terminado, assim. Quarta era o fim. Então eu ia do pico lá pro abismo o tempo todo. E é difícil porque eu nunca sabia onde eu tava pisando, né? Eu só tinha que confiar que ia ficar tudo bem em algum momento. Eu sonhei com a tua depressão. Antes mesmo de tu saber que tu tinha ela. E tu tava andando pela rua e eu te encontrei e tu tava num estado horrível. Tipo, eu vi a tristeza nos teus olhos, sabe? E aí tu me convidou pra ir na tua casa. E daí eu fui contigo. E tipo, e tu queria ficar comigo e tu precisava ficar comigo, mas eu sabia que eu tava ali pra... Como se eu estivesse sendo, assim, usada para te deixar bem. Entende? Como eu era um sustento, um apoio. E aí uma semana depois tu falou comigo. E um ano depois tu me disse que tu tava com depressão. E eu só vi esse jeito que eu te vi no meu sonho. Eu só fui te ver daquele jeito de novo aquele dia que tu tava bem mal. Naquele sábado. Tu começou a falar comigo no Whats e tu falou... Tu tava dizendo que tu queria te matar, né? E aí tu falou muitas coisas e eu fiquei sentada no carro, eu não conseguia me mexer. Tipo, eu só conseguia falar contigo e eu te ligava, tu não... E o celular não funcionava, eu te ligava, o celular não funcionava. E daí eu mandava mensagem, daí tu não tava mais respondendo. E daí eu voltei pro centro espírita. E fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu vi tu, assim, de camisa branca, com o cabelo rapado. Não tinha te visto, você tinha raspado o cabelo. E aí eu encostei, assim, em ti, e tu te virou. E era aquele rosto do meu sonho, sabe? A primeira vez que a gente dormiu juntos, tu lembra? Que foi depois de... Que foi no meio daquela noite do Centro Espírita. É, exato, que eu tava em casa. Que eu acordei surtando, cara, acordei surtando. Foi a primeira noite que eu consegui dormir. Eu voltei do Centro Espírita, eu comecei a tomar remédio. Daí eu tava muito cansado por causa do remédio, mas não conseguia comer nada. Tava me sentindo muito mal, com náusea e tal. Daí eu consegui dormir e eu apaguei. Eu nunca mais tinha conseguido dormir. Mas era 3 da manhã por aí, eu não sei, acho que era, né? E puf, eu acordei numa energia e surtando, assim. Até que eu dei soco na parede. Fiz escambau, chorava e tal, e daí eu pensei, eu tenho que buscar ajuda, tá ligado? E daí eu te mandei mensagem, né? Você tava muito, muito pesado. É estranho, né? Tipo, a primeira vez que a gente foi dormir um do lado do outro. Mas... eu lembro que eu acordei e parecia que tinha sugado toda a água do meu corpo, sabe? E isso foi uma coisa que eu me dei conta depois. Que tu é muita água, né? Teu signo, teu elemento é água. E parecia assim que tinha faltado água em ti, que tu tinha puxado tudo. Eu acordei numa sede, numa seca por dentro, sabe? Eu passei o dia todo seca por dentro. Seca. E era, sabe quando tu tá na piscina e tu tá num monte de água, né? E o que acontece quando tu tá num monte de água é que a água te suga, tu desidrata. Sim. E pra mim foi tipo isso que aconteceu essa noite. Entende? Eu tava em ti, cheio de água. E tanto é que foi a noite e o dia depois eu cortei o pulso. Foi aquele dia mesmo. Tipo, eu acordei muito infeliz e tava um céu cinza, assim. E no fim do dia abriu um sol, só que eu tava chuva, entendeu? Eu tinha me preparado pra chover naquele dia. No meio do sol. Suguei toda a chuva que tinha no céu durante a manhã pra descarregar de noite. Só que o que eu mais busquei o tempo inteiro nesse lance da depressão era a compreensão. A compreensão era tudo pra mim, cara. Eu precisava falar sobre o que eu tava sentindo e eu precisava que alguém me entendesse e não me julgasse, entendeu? E daí tu apareceu bem naquele momento e eu conseguia falar, entendeu? Eu conseguia expressar. Aí tudo começou a acontecer a partir daí, que aí eu vi, tá bom, eu cheguei ao limite
Então agora eu prefiro reiniciar minha vida. E foi isso que aconteceu, né? Então a gente não teve um início de namoro feliz. Todo mundo tem, né? A gente teve um início de namoro horrível. É. Mas é lindo. As nossas noites pra fotografar foram algo, cara, foi a execução de um projeto de vida. Eu consegui essa necessidade de expressar e ser compreendido e ver a arte como um modo mais fácil, sei lá, mais direto. E sair pra fotografar e te fotografar e tu me fotografar e eu pensar, cara, é isso que eu tô sentindo, entendeu? Isso é sentimento pra mim, é fazer uma foto agora ali e pensar, meu, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, entendeu? E tem uma intimidade, né? É, De tu tá na câmera. se mostrando, né? Tu te mostra quando tu tira a foto, tu te mostra quando tu tá sendo fotografado. Porque eu acho que a gente tem ciclos, né? Uhum. A gente tá sempre aprendendo e algumas coisas em nós vão morrendo pra poder nascer outras. Mas aí eu acho que a gente renasce, né? Da mesma forma que no espiritismo a gente reencarna e começa de novo. E tem essa nova oportunidade de nascer de novo. E fazer... E crescer. Crescer cada vez mais. Acho que toda a vida é marcada por mortes e renascimentos. É que pra mim tu se tornou uma extensão, tá ligado? Do meu eu, assim. Então eu já me acostumei com a ideia de não ficar longe disso. Eu acho que isso é um amor. É um monte de sentimento junto, né? Porque é bondade, é paz, serenidade, é respeito. Mas é limpo. É puro. O que eu mais aprendi nisso foi que amar alguém é livre, sabe? O amor é uma coisa livre. Tipo, eu nunca vou poder te amar, dizer que eu te amo se eu quero controlar o que tu faz. E eu quero saber onde é que tu tá e com quem tu tá. E eu quero controlar o que tu sente. Não posso. Porque daí eu não tô amando. Independente do que tu fizesse, independente de a gente realmente terminar e nunca mais voltar, eu ia continuar te amando, porque o amor, ele não é a paixão que vem e vai, e que some porque o orgulho toma conta. O amor, ele tá sempre ali. É a história do amor da lua e do sol. Que o sol amava tanto a lua que toda noite ele tinha que morrer. Ele tinha que se pôr e morrer pra deixar a lua respirar. Without
desconhecido. Tu acha que a gente tem medo do desconhecido sempre? Sim. Claro. Por isso que, tipo, quando a gente se apaixona, a gente tem medo. Que a gente não sabe o que vai vir? A gente não sabe o que vai acontecer, nem o que vai acontecer com nós mesmos. Tu acha que pular de bungee jump pode ser comparado a se apaixonar? Claro. Você assistiu ao documentário Us is Art e depois do intervalo nós voltamos para contar como é que foi a produção desse trabalho. O Us is Art ele começou com noites que a gente saía para fotografar, porque eu recebi uma câmera da minha tia que faleceu e ela deixou essa câmera comigo. Ela era fotógrafa por hobby, assim, por paixão. E ela sabia o quanto eu gostava de fotografia. E essa câmera ela foi meio que um incentivo pra gente tentar fazer alguma coisa diferente. Então, eu e o Ricardo, meu namorado, a gente começou a sair de noite para fazer algumas fotografias de nós mesmos. E a gente começou a notar que fotografar um ao outro já tinha uma certa intimidade, uma exposição de tu estar sendo fotografado, de tu te deixar fotografar e de tentar produzir alguma coisa que a gente esperava que fosse ser uma forma de arte. Foi quando a cadeira do Jair Giacomini, de Documentário 2, a cadeira que eu estava fazendo, entrou na nossa história, né? Então a gente pensou, pois se a gente já está trabalhando bastante com fotos, seria legal se a gente também tivesse a nossa visão capturada por vídeo também, né? Então foi a primeira ideia do documentário Us is Art, que a gente saía para gravar e fotografar, mas sem pretensão nenhuma, assim, sem um direcionamento tão grande, né? A ideia ela começou a ser feita mesmo já para o final Do semestre. do semestre, o final que a gente já tinha captado muita coisa das nossas noites e a gente não sabia muito bem o que era. Então a gente decidiu organizar, a Nicole fez um roteiro, a gente saiu para gravar não, né? A gente foi no nosso quarto lá e gravou a entrevista que regeu todo o documentário. Quando começou pra ti? Eu e tu pensar, sei lá, ou simplesmente conhecer, te ver? Quando eu comecei pra ti. Essa entrevista, então, ela acompanha vários momentos assim, do nosso relacionamento para tentar contar um pouquinho dessa curta história, né? Porque mais ou menos 1 ano de relação que a gente bota no documentário. Só que foi um ano bem intenso, então a gente fala sobre algumas histórias bem intimistas, assim, e que tratam descaradamente sobre a depressão, né? Esse é o assunto que a gente queria abordar desde o início, mas sabia que era um assunto delicado. E ainda mais no cinema, né? Então a gente também tenta imprimir, através da estética do filme, esse olhar também, né? Que tratam com carinho, diria assim, essa etapa da vida de uma pessoa, né? Então a gente pode dizer assim que a temática de fundo do documentário é a depressão. Mas a gente não queria que fosse uma coisa tão explícita e nem tão crua, mas abordada de um jeito bem intimista, sabe? Bem sensível. Então, como a depressão ela tá na nossa relação, a gente conviveu com isso e é um documentário, é para tentar falar do jeito mais real possível. No próprio roteiro, a gente decidiu separar ele em 3 partes para conseguir fazer esse encaixe. Então, o roteiro do curta, ele tem 3 atos. O primeiro ato é um ato mais alegre, a música é mais feliz e a gente tá assim, é mais ou menos como a gente se apaixona. Como é que a gente se apaixonou, porque a gente gosta um do outro. Então, quando tu tá assistindo, tu não tem nem ideia de que é sobre a depressão. Tu acha que é só um documentário sobre 2 pessoas que se amam. E até que no segundo ato ele dá uma parada, porque ele já começa a ficar mais triste, ele se arrasta. A própria velocidade do curta se arrasta porque a gente transforma ele em slow motion, mas um slow motion quebrado, assim, ele não tem suavidade nenhuma. E junto com a trilha, que também é uma trilha arrastada, parece que o documentário vai te levando numa decadência só. Porque é aí que entra a depressão como assunto mesmo, porque é como ela afetou nosso relacionamento e como a gente tentou
superar ela de alguma forma. E nessa superação que a gente chega ao terceiro ato, que é um renascimento, uma renovação, um jeito de tentar fazer com que nós mesmos conseguíssemos vencer os desafios que a gente tinha. Não tentar se apoiar no que é externo a nós, mas no que a gente já tem aqui dentro, construído dentro de nós dois. Então, os 3 atos, eles tinham o nome Nascimento, primeiro ato, porque é quando começa o amor. O segundo ato era a morte, porque no caso, as coisas ruins, né? Tudo que a gente teve que deixar para trás, tudo que não era bom no nosso relacionamento, que a gente queria expor muitas coisas que não davam certo para os outros também poderem se identificar. E o terceiro ato é o renascimento, que é quando a gente resolve fazer o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Bom, e ainda tem uma cena pós-créditos, né, que é uma cena meio engraçada, assim, que foi quando a gente pulou de bungee jump junto e no final a gente tentou usar... E na verdade também não foi roteirizado, a gente pulou de bungee jump, naquele mesmo dia a gente estava gravando alguma coisa sobre o documentário e eu pergunto pra Nicole se ela acha que pular de bungee jump é a mesma coisa que se apaixonar. E daí ela fala sim, e daí mostra ela se jogando de bungee jump, né? Então a gente também tentou usar um pouco dessas brincadeiras e dessas metáforas, assim, né? O terceiro ato, ele é mais acelerado, ele é mais vivo, a trilha é mais intensa, a estética do filme também muda, ele vira um 35mm, mas eu acho que isso é o grande interessante desse documentário, né? Que a gente conseguiu imprimir muitas das nossas visões, assim, não só uma delas, em um mesmo documentário. A gente fez um evento oficial de lançamento do projeto Aziz Art, que contou com as fotos do projeto, que também trata-se dessa estética que a gente tenta implementar também no documentário. E nesse evento houve também a exibição do documentário, e é muito estranho se assistir, e ainda mais falando sobre coisas tão íntimas e tão fortes, depois conversar com as pessoas e... A gente conversou muito, nós dois, sobre isso, sobre essa dificuldade da exposição, porque a gente se mostra muito no documentário. Eu acho que o Ricardo se mostra mais ainda do que eu, pela questão da depressão, da doença que era ele que tinha. Tu chegar e contar para todo mundo, contar não, mas chegar e exibir para todo mundo que tu passou por isso e que foi difícil, e exibir teus medos e tuas frustrações, é bem complicado, assim. Mas ao mesmo tempo, o tanto de elogios que a gente recebe, né, das pessoas e, por exemplo, nessa mesma exibição haviam várias pessoas chorando, então um filme daqui, sabe, um documentário feito aqui na Unisc, por alunos da Unisc, fazer alguém chorar, isso é magnífico, né? Então a gente brinca que se pudesse não teria feito, se pudesse voltar no tempo não teria feito, mas... Mas a gente acha que foi necessário, né? A gente conversou sobre isso. Valeu a pena. Na verdade, e eu acho que é muito do que a gente acredita que a forma de arte que, enfim, a expressão artística tu tem que se exibir, tu tem que mostrar a tua cara. Que até hoje, assim, tem gente que assiste, vem falar com a gente e não teve nenhum comentário negativo, todo mundo se emocionou de alguma forma. Então, se a gente conseguiu tocar o outro, significa que a gente conseguiu comunicar. E é isso que a gente queria fazer desde o início, tentar passar alguma coisa. Depoimentos de pessoas que, sei lá, estavam também muito deprimidas e... Passando pela mesma situação, ou situações parecidas. Se sentiram identificadas, pessoas que tentaram se matar. Até teve um amigo nosso que disse que mudou toda a vida dele depois que viu o documentário. Então essas coisas, assim, pra nós é muito forte ainda, sabe? Muito gratificante. Então, depois de tudo isso, a gente sentiu que o Aziz Art não devia parar por ali e a gente ainda tinha vontade de fazer muitas coisas. Então, a gente decidiu que o Aziz Art não seria mais só um documentário, mas seria um projeto como um todo. Então, nós passamos a fotografar outras pessoas, a fazer outros ensaios, a produzir clipes e vídeos. Enfim, coisas que a gente queria fazer, assim, mas que a gente fosse dar a nossa estética, a nossa cara, o nosso jeito de tentar mostrar as coisas. Então a gente resolveu manter o nome Aziz Art. Esse nome, ele brinca um pouco com a gramática, porque na tradução, né, ele é um nome em inglês, na tradução seria Nós é Arte, que não está gramaticalmente correto, porque a nossa visão da arte é que ela não é uma
coisa que ela não tem forma fixa, então tu não precisa fazer ela sempre do mesmo jeito, certinha. Então a arte ela é uma coisa que se expande, que se transforma e ela é us, né? Ela é a gente, ela é nós. Então a arte ela tá em todo mundo, tava no nosso relacionamento, na forma que a gente tentou mostrar ele, tá em outras pessoas, que é o que a gente vai tentar continuar contando agora com os nossos outros projetos dentro do Osis Art. Que é isso, é uma forma de tentar mostrar a arte através da nossa visão, a arte dentro do ser humano. E o que a gente tenta mostrar também é o quanto cada pessoa tem os seus próprios pensamentos, a sua própria visão, a sua própria vivência, né? E tentar deixar isso nas fotos, nos videoclipes, enfim, nos documentários também, né? A gente tenta sair um pouco do lógico, assim, tanto da fotografia e tal, para tentar quebrar um pouco isso e tentar fazer algo que se pareça mais original. No próximo bloco, a gente exibe o documentário No Olho da Rua, que foi outro curta do projeto Osis Art. Então, como a segunda exibição do projeto Osis Art, vai ter o documentário No Olho da Rua, que surgiu a partir do meu projeto experimental, e ele conta um pouco da vida do Jair, um morador de rua que a gente conheceu. E é isso, espero que vocês gostem. Eu prefiro fazer o bem, né? Mesmo eu sendo que eu sou, eu prefiro fazer o bem. Se eu não fizer o bem, o mal eu não vou fazer. Pode ter certeza. Jair dos Santos Rodrigues. Quantos anos você tem? 38. E o que tu faz hoje? Eu reciclo. Latinha, litrão. Tu é da onde daí? Sou natural de Santa Cruz. E tu mora? Na rua. E a minha infância foi muito mal. Passei um tempo na cadeia, andei brigando com a brigada. Mas não foi nada bom. E eu venho de uma família pobre, mas uma família que tem respeito, né? Educação. Estou levando a vida como ela é. E suporto a vida que eu tenho. Gosto. Não me arrependo do que eu faço. Meu pai era morto. É morto. Eu tinha padrasto, né? Mas meu padrasto era muito ruim. Eu não suportava muito ele. Mas antes eu ia longe um do outro que andar brigando, né? Porque a minha mãe era casada com ele. Aí não adiantava estragar o relacionamento dos dois. Aí ele brigava comigo, me negava comida. Eu ia pra casa, ele queria dinheiro, daí eu não tinha pra dar, né? Aí ele brigava comigo, brigava com a minha mãe. Daí eu não aceitava, né? Tinha que bater nele, daí eu não queria fazer isso aí. Ele era violento? Ele bebia, mas ele era violento mesmo. Batia muito na minha mãe, depois parou de beber. Essa parte da tua vida, em que momento que tu foi pra rua? Isso aí foi negócio meu mesmo. Por não querer compartilhar a minha liberdade com a minha família, né? Daí eu, por cabeçudo, peguei, virei a cabeça e saí pra rua. Por mim mesmo. O dia eu não me lembro, mas só que foi no mês de agosto, fora do inverno. Saí pra rua. E nada que eu fiz até hoje, nada me arrependo, né? Eu gosto do mundo que eu tô levando. Eu faço o que eu quero, ninguém me manda. O serviço que eu quero fazer, ninguém me manda. Ah, faz isso, faz aquilo.
Eu sou um cara que não permito que me manda, né? Eu não gosto de ser mandado. Eu gosto de fazer meu serviço particular, né? Que eu gosto de me mandar. No meu dia a dia, assim... Tem a minha parceria do lado, que é ele. O Paulo ali. Nosso cachorro aí. Pra comer, a gente pede ali no Miller, ali, às vezes uns bagulho pra comer, algum dinheiro pra comer também. Às vezes a gente junta uns litrão em latinha, pro dia a dia. Pra gente ter o que comer, não precisar roubar, né? Tem muitos que viram a cara pra gente. Mas a gente só pede pra Deus ajudar eles. Eu nunca trocando com a mesma moeda, pagando com a mesma moeda. Sempre pedindo pra Deus ajudar eles. Tomara que um dia os filhos deles não andem que nem nós. Que eles tenham para dar para os filhos deles, né? Porque a pessoa nunca gosta pra cima que cai na cara, né? Quem tem filho não pode julgar os outros. Já muitas agressões. Com a brigada, com meus irmãos, com as pessoas da rua. Mas também já dei muita porrada também. É que eu sei me defender, né? E o que já fizeram contigo? Já me trancaram fogo. Foi o tiro que eu levei no pescoço. O outro chegou e na minha frente deu, assim que nem eu e tu temos, assim, deu. Não tinha no pescoço, só vi o impacto, mas não sentia dor, né? Botei a mão no pescoço, assim, olhei pra ele, mas o que eu te fiz pra te me dar um tiro? Tu me deu em mim, vamos me cobrar. Quando ele deu, o outro negou. Quando negou, eu busquei ele. 3 cabeçadas no nariz dele e larguei no zigue-zague. Tava perdendo muito sangue. Eu fiquei 4 dias na UTI, quase morto. E fiquei 4 dias na observação. Daí eu vim pra rua de novo, né? E é assim, né, Nicole? Eu acho que Deus tem uma obra pra mim, né? Na terra ainda. Ele não quis eu no céu tão cedo. Só que a gente às vezes não acredita, né? Mas eu tenho um milagre na minha vida ainda. Qual milagre tu acha que é? É ser um bom pregador, né? Da igreja. Pregador da palavra, bom testemunho da vida. Pra Deus nada é impossível, né? Nunca é tarde demais. Quem é Deus pra ti? Para mim, Deus é o Rei dos Reis, né? Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai Celestial, né? Ele, com a soprão que Ele dá lá em cima, nós morremos tudo nós. Mas Ele não quer, Ele só faz o bem para nós, né? Ele quer ver nós viver. Quando chegar a nossa hora, quando Ele pensar que nós sofremos demais na terra, Ele leva nós com Ele. E eu acho que por enquanto nós não estamos sofrendo ainda. Temos a metade da vida para frente ainda. Sabe que eu tive a ideia assim, de fazer esse projeto com pessoas que moram na rua, porque há uns meses atrás a gente estava saindo, assim, estava na rua, eu e o Ricardo, passaram alguns moradores de rua. Eu, por questões culturais, preconceitos, a gente tá aqui sozinho no escuro, né? Mas só assim, fiquei olhando. Meia hora depois a gente estava dentro de um posto, comendo, tomando sorvete, se divertindo, e um cara chegou e deu um soco na cara do Ricardo. Alguém que a gente não conhecia, alguém que estava bem vestido, que tinha dinheiro, tinha casa, tinha família, e deu um soco no Ricardo. O Ricardo foi, não conhecia ele, levantou e foi atrás dele, e ele foi chamando o Ricardo pra rua. E aí eram outros 3 ou 4 caras em cima dele, bateram no Ricardo, bateram em mim. E pessoas assim, de bens, pessoas com dinheiro. E aquele dia me marcou muito, sabe? Porque eu vi que eu julguei pessoas que estavam na rua, que com certeza eram seres muito melhores
Eu nem senti com medo deles quando eu vi eles, porque eles estavam com a mesma roupa que eu, dentro do lugar que eu também estava. E aquilo me mudou, sabe? Por isso que eu pensei, eu preciso falar com essas pessoas, eu preciso mostrar para os outros que essas pessoas que estão na rua são gente como a gente. É que nem eu digo, Nicole, agora me arrepiou quando tu falou assim. Então eu digo assim pra ti, os que faz mais mal para as pessoas é os filhinhos de papai. Não julgo todos. Porque um pobre, se o Ricardo estiver no chão e os caras estiverem batendo no Ricardo, não vai ser o filhinho de papai que vai passar e vai dizer, ô gurizada, para de bater no cara, se bater no cara eu vou comprar parada pelo cara. Esse filhinho de papai vai passar, já que tá caído, vou ajudar a dar um bicão para ajudar a matar o Ricardo. O que vai tirar o Ricardo de uma braba vai ser eu, ali, um outro moleque de rua que tá mal vestido. Não vai ser esse filhinho de papai. Tu pode ter certeza disso aí que eu tô te falando. Nada de mal pra cima do cara. É isso que é nosso pensamento. O sofrimento do mundo, a escola do mundo que ensina a gente a viver. Porque geralmente esses playboyzinhos, filhinho de papai que faz maldade, tudo é uma sala de aula que ensina eles a fazer isso aí. Vai aprender da escola do mundo que nem nós aprendemos, pra ver. A rua foi minha escola. E foi uma boa escola que eu aprendi. Essa foi a melhor escola que eu tive. Como eu disse esse dia pra senhora ali, aqui no IMEC. Eu pedi uma moeda pra ela. Aquele dia que você estava ali, você saiu, depois chegou ela. Ô tia, me arruma uma moeda com o meu negócio. Eu estava trabalhando sozinho até agora, ninguém me ajudou. Se a senhora quer me ajudar, a senhora não precisa ajudar se a senhora não quiser. Aí começou a cochichar com uma mulher do meu lado ali, falar de mim e olhar pra mim. Eu disse, aqui, dona, é o seguinte, a senhora não tem uns pratos pra lavar em casa? Anda ficando falando da vida dos outros aí na frente do mercado, isso é feio. Eu disse pra ela. Pegou o carro e largou, né? Porque eu a respeito muito das pessoas, né, Cláudio? Mas se eu tiver que botar a boca, eu boto mesmo. Né? E não tenho medo de nada. Né? Se eu tivesse medo, eu estaria dentro de uma casa, junto com o meu familiar. Então, eu sou escoteiro, entendeu? Que Deus nunca agradou a todo mundo, né? E é assim, né? Pra não roubar a gente faz isso. Acho que tem gente que te julga ou olha com cara feia pra ti. Tem muitos. Tem muitos que... Tu vê que a gente não é bobo, né? Que não tem nenhum bobaião na rua. Porque coitado na rua não existe. A pessoa para ser coitado tem que estar dentro de casa. E nós não somos nenhum coitado, como eles pensam. Então, pelo tempo que eu sou vivido no mundo, eu olho na cara da pessoa, eu sei quem me julga e quem não me julga. Entendeu? O julgamento quem dá é Deus, não pessoas que nem nós. Quando nós morrer, nós vamos feder igual. Nem vai feder melhor que o outro. Não adianta nem botar perfume, essas coisas, né? Pode até a gente cheirar melhor que o outro quando tá vivo, né? Aí tem... Mas quando morrer, todo mundo vai feder igual. E eu percebo muito. Eu pego a visão. Eu percebo quem é quem pelo olhar, pelo jeito de olhar pra pessoa também, né? Porque eles nunca sofreram, que nem nós sofremos, né? Eles sempre ganharam na mão. Se eles sofressem um tantinho que nós sofremos no mundo, eles iam ver como não é assim. Daí eles iam dar valor à pessoa, às pessoas. Não iam dar valor bem material. O bem material já não vai levar quando morrer, né? Eles iam dar valor às pessoas. Porque a pessoa é ser humano que nem eles. Ninguém é bicho, né? Bicho anda na selva, no mato. Então nós temos ali porque precisamos. Quando tu acorda, o que é a primeira coisa que tu
é em Deus. É Ele que dá força pra gente lutar o dia a dia. E dá força pra gente caminhar, dá o café da gente da manhã. É nele que eu penso de manhã. Por mais que a dificuldade que eu passei no mundo, que eu sou pobre, eu tenho orgulho do que eu sou. Tenho mesmo. Você assistiu o documentário No Olho da Rua. No próximo bloco a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse projeto. Então, o documentário No Olho da Rua, ele surgiu como meu projeto experimental. Eu queria fazer alguma coisa que não excluísse o Us Is Art, porque tinha dado tão certo e tinha sido logo no semestre anterior, então a gente queria manter isso. E ao mesmo tempo eu tinha uma ideia, uma vontade muito forte de falar com pessoas que fossem de certa forma invisíveis para a sociedade, que de certa forma a gente exclui dos espaços. E assim surgiu a ideia de fazer um documentário sobre moradores de rua. Primeiro a gente ia entrevistar vários, nós até entrevistamos mais que um, mas acabou que o Jair foi uma pessoa muito especial pra gente e ele tinha muito a oferecer e a gente, depois das gravações com ele, a gente teve essa sensação de que ele tinha mais para nos dar do que a gente tinha tirado dele, assim, mais para nos oferecer de entrevista, de imagens. A gente resolveu então que seria melhor, até por questão de tempo, né, a gente estava com a faculdade e tudo, fazer algo mais fechadinho que fosse só a vida do Jair. O interessante foi que a gente saiu para procurar personagens, né, para essa história, já que a Nicole já tinha toda a ideia definida e tal. E na nossa primeira volta, assim, pela cidade, a gente encontrou o Jair numa esquina e tal. A gente parou o carro e falou, e aí, tu quer participar de um documentário? Ele não entendeu muito bem, mas topou na hora e tal. Ele viu que a gente não queria nenhum mal para ele. E foi sempre receptivo, sempre muito educado e nos contou tudo sobre a vida dele, sobre várias e várias histórias, bonitas ou não, né, tristes ou não, mas que nos ensinaram bastante, assim. Então a gente sentiu muito essa necessidade de tentar retratar o Jair, especificamente, nesse primeiro momento, né. Bom, então como estudante de jornalismo, eu tinha que mesclar, né, de alguma forma, essa parte da graduação dentro do projeto. Então, o próprio documentário, ele não é o único produto do projeto experimental. A gente fez, enfim, a gente fez toda a entrevista com o Jair mais de uma vez, que a entrevista é uma das questões do jornalismo, né? E a gente usou também as redes sociais para trabalhar não só com a divulgação, mas também contar a história. Então, a história do Jair, ela não é contada só no documentário, teve toda uma divulgação de publicações com as nossas fotografias que a gente fez, que tinha um pouco da estética do projeto Us Is Art, que a gente não queria, né, deixar isso de lado, mas também o meu relato um pouquinho mais jornalístico, não um jornalismo tão sério, mas um pouco mais do jornalismo literário, que contava um pouco da minha vivência, assim, enquanto entrevistadora do Jair, e as minhas percepções sobre ele e as coisas que ele tinha me ensinado.
Porque do jornalismo o que a gente queria era essa habilidade de contar histórias, né? Que é o que sempre me fascinou mais dentro da área, dentro da profissão. Que ela tem essa capacidade de contar um pouco da vida de cada ser humano. E acho que, levando também para o lado do documentário, se tratando da imagem em si, a gente tentou buscar também essa raiz jornalística, assim, de ficar na entrevista e ter uma estética mais sei lá, de uma reportagem também, mas sem fugir de um tom mais cinematográfico, né, que a gente também queria buscar e tentou fazer isso, porque o documentário ele também tem 3 atos, esse outro documentário, e os intervalos dos atos são as partes que ele é mais sentimental, ele está em slow motion e ele é também cinematográfico, né? A gente decidiu contar ele também todo em preto e branco, até que no final aparece a cor, né, que seriam as nossas fotos do próprio Jair. Eu acho que esse documentário ele mantém muito do intimismo do outro, porque a gente também se expõe de alguma forma durante o documentário. O primeiro ato ele é para contar a vida do Jair, um pouco de como ele percebe o mundo, do que ele faz, e no segundo ato vai ter uma quebra que é uma questão pessoal que a gente passou, que foi assim o que deu o insight, né, para tentar produzir alguma coisa nesse âmbito. Que foi esse caso de agressão que a gente mostra no documentário, que a gente sofreu num posto por pessoas muito bem vestidas, pessoas bem de vida, com bens materiais, que tinham um carro, estavam bebendo a cerveja deles. E eu percebi, né, porque naquele mesmo dia a gente tinha passado por moradores de rua, e como eu tinha ficado com medo, porque a gente estava sozinho, no escuro, e estava passando moradores de rua, e eu pensei, imagina se eles fazem alguma coisa com a gente. Enfim, o medo que todo mundo, eu acho que tem, por a série de preconceitos que a sociedade impõe. Mas sofrer essa agressão depois me deu esse toque, assim, de que, bom, o ser humano é realmente complicado e a gente julga muito e a gente espera, às vezes, por questões externas, a gente espera mais de alguém que está bem vestido do que alguém que, de repente, simplesmente está passando fome. A gente não sabe a vida da pessoa, por que ela está ali naquele momento, mas a gente, às vezes, espera menos de alguém assim. É interessante também perceber que o Jair ele se torna o terceiro personagem se a gente somar esses 2 documentários, né? Porque a gente tenta buscar o mesmo universo, tanto é que a Nicole ela aparece nesse documentário, só que ela sempre está de costas, né? O Jair agora é o personagem, mas a gente fala sobre as nossas histórias, fala sobre a nossa vivência, o nosso olhar. E o Jair se dirige a mim também, fala sobre os nossos nomes. A Nicole cita meu nome, então a gente só aumenta esse campo que é o Us Is Art, né, com esse outro documentário. Bom, então como esse caso de agressão fez a gente mudar um pouco a nossa percepção sobre as outras pessoas, a gente também notou que o Jair e os outros moradores de rua, né, com quem a gente falou, tinham visões sobre a gente, visões sobre pessoas que estão vestidas adequadamente. E um dos entrevistados, que não foi o Jair e que a gente acabou tirando, né, mas que a gente fez a entrevista, fez as gravações, ele não queria nem que aparecesse o rosto dele, ele tinha muito, muito medo da gente, muito mais medo do que a gente poderia ter dele. Medo que a gente fosse levar ele no carro e fosse levar ele para o Lago Dourado, que a gente fosse dar um fim nele, talvez por coisas que tenham acontecido com amigos dele, com pessoas com quem ele convive. Esses moradores de rua que aceitavam também morar na rua e queriam morar na rua, por escolha própria até, eles tinham talvez um método de organização até, lugares onde eles dormiam, quem eram os amigos deles. Lugares de trabalho. Lugares de trabalho, onde eles colhiam, porque eles também eram catadores e tal, e tentavam prestar algum serviço para a comunidade. Então, uma das coisas mais positivas que a gente acha que teve assim com o documentário e com as publicações, e com essa história do Jair, foi justamente o feedback que a gente teve nas redes sociais. Muitas pessoas vieram nos elogiar, muitas pessoas agradeceram, inclusive gente que é filha de morador de rua e que estava muito feliz da gente estar mostrando essa outra visão, essa visão mais humana, essa visão de tentar abraçar um pouco mais, né, essas pessoas que, enfim, não é só porque elas não têm o teto para morar que elas são menos que a gente.
assim como no documentário Ozzy's Art, que a gente teve uma boa recepção, a gente conseguiu manter isso no olho da rua, e isso deixou a gente bem feliz, né? Então agora para os próximos projetos a gente já imagina coisas maiores ainda, a gente está formalizando aí 2 videoclipes que vão ser um pouco diferentes e que vão levar um pouco mais a nossa visão, agora pro lado da música. E eu olhei pra ela olhou pra mim. É uma história que não tem início, meio e fim. Quando ela olhou pra mim, eu sorri. E a nossa história segue a caminhada a partir daí. Eu olhei pra ela olhou pra mim. É uma história que não tem início, meio e fim. Então, o Ozzy's Art, ele continua. A gente continua fotografando outras pessoas. A gente continua tentando mostrar um pouco da nossa visão. E a gente continua com as produções audiovisuais. Quem quiser nos acompanhar, continuar acompanhando o nosso trabalho, a gente vai deixar aqui o link, a produção vai deixar o link do nosso Instagram, que é onde a gente faz a maioria das publicações, é onde a gente conversa mais com o público. E nós também temos o nosso Facebook, então qualquer coisa, é só nos contatar lá, a gente está sempre abertos para novos projetos, novas ideias. E o Ozzy's Art não termina por aqui. Esse foi o programa Laboratório com o projeto Ozzy's Art. A gente espera que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição. Tchau.